e neste nós vamos rever algumas observações sobre como você calcular o resto de uma divisão. Na maioria dos casos, para calcularmos o resto da divisão de um número n por um determinado número x, usamos o critério de divisibilidade conhecido para esse número x. Ou seja, aplicamos esse critério, o critério da divisibilidade, e subtraímos do valor encontrado o menor múltiplo de x imediatamente inferior a esse número. Então, senhores, para você encontrar o resto da divisão de um determinado número n por um determinado número x, você usa nada mais, nada menos os critérios de divisibilidade. E a seguir, você faz aqui um sistema de diferença em relação a esse referido número x. Vejamos aqui em exemplos. Como você chega a determinar o resto da divisão de um número por 2 ou então por 5? Para você calcular o resto da divisão de um número por 2 e por 5, você trabalha com o algarismo das unidades do referido número. Ou seja, como você calcula o resto da divisão de 3.277? 3.277 inicialmente por 2. Você trabalha apenas com o sétimo, que é o algarismo das unidades, e o divide por 2. Senhores, 7 divididos por 2 deixa resto 1. Então, o 3.277 divididos por 2, nós obtemos resto 1. E, senhores, o mesmo devemos usar em relação ao caso 5. Trabalhando com 7, 7 divididos por 5, nós temos resto 2 nessa divisão. Então, é o mesmo que o 3.277. Senhores, o caso de 1.323 divididos por 2. Trabalhamos só em função do 3 divididos por 2. Observação. É o caso da divisão resto por 2. 3 divididos por 2 dá resto 1. Então, senhores, 1.323 divididos por 2 dá resto 1. E no caso do mesmo divididos por 5, senhores, se você dividir 3 por 5, o resto é o próprio 3. Então, 1.323, senhores, divididos por 5, o resto é 3. Então, senhores, aí o caso do critério 2 e 5. Agora, porventura, você tendo uma expressão, como você procede? Qual o resto da divisão da expressão que é 2.835 mais 528 vezes 8.304. Qual o resto dessa divisão? No caso, por 2 e por 5. Vejamos o caso. Para você calcular o resto da divisão de uma expressão aritmética por um número n, no caso aqui por 2, devemos observar o critério da divisibilidade conhecido. Aplicamos esse critério para cada um dos termos da expressão e calculamos com esses novos valores o valor dessa expressão. Senhores, o que vem ser isso? Vamos tomar aqui o caso 2.835 por 2, se é ímpar dá resto 1, 528 por 2, se é par dá resto 0, e o caso do 8.304 por 2 dá resto 0. Senhores, nós vamos à expressão e substituímos os respectivos restos no lugar dos respectivos números. Então, ficamos aqui, ó, com é igual, esse valor por 2 dá resto 1, fica 1 mais 0 vezes 0, que é o caso dos dois restos a seguir. E, senhores, ficamos então com 1 mais 0 vezes 0 é 1. Ou seja, senhores, essa expressão, quando você divide o seu resultado por 2, você vai encontrar um resto 1. Vejamos o caso agora dela por 5. Do mesmo jeito, você vai o 2.835, quando dividido por 5, dá resto 0. Substitui logo, resto 0, mais 528, senhores. Quando dividimos por 5, tomamos só o 8, ó, terminação, né? Resto 3. Vezes 8.304, divididos por 5, dá 4. Então, ficamos com a expressão na dependência dos restos, sendo 0 mais 3 vezes 4, que é 12. E aí, senhores, vamos tomar o 12 e dividi-lo por 5. Se você divide 12 por 5, está bem pequeno, é o resto 2. Então, a expressão quando dividida por 5, senhores, o resto é 2.
Senhores, vamos ao caso do 3 e por 9. Quando você quer determinar o resto da divisão de um número por 3, como você procede? Você toma a soma dos algarismos e divide ou por 3 ou então por 9, para justamente determinar o possível resto. Ou seja, o caso de 3.277, caso 3, vamos somar, né, os algarismos. 3 mais 2 mais 7 é o 19. Senhores, 19 dividido por 3, ele nos dá resto 1. É o resto, então, dessa expressão por 3. E o mesmo por 9. O 19 divididos por 9 dá resto 1. Então, senhores, esse número 3.277, quando dividido por 3, resto 1. Quando dividido por 9, também resto 1. E os 6.323, senhores, quando divididos por 3, somando, aliás, desculpa, vamos primeiro somar os algarismos. Dá 6 mais 3 mais 2 mais 3, dá o 14. 14 divididos por 3, senhores, resto 2. E o 14 divididos por 9, resto 5. Então, esse número por 3 dá resto 2. E este mesmo número, 6.323 divididos por 9, resto 5. Senhores, e no caso de você possuir expressão, é tipo aquela que fizemos há pouco. Vamos tomar o 2.835 mais 529 vezes o 8.305 e dividi-lo primeiro essa expressão. Qual é o resto dessa expressão? Quando divididos por 3. Esse 2.835 ficamos com somatório 18 é múltiplo de 3, o resto é 0. É o primeiro valor que vem na expressãozinha resto. O 529, senhores, chegamos a 16, né? Por 3 dá resto 1. Chegamos a 1 vezes o 8.305, que é o 16, novamente, resto 1. Então, senhores, a expressão, digamos, para os restos, ficamos a depender de 0 mais 1 vezes 1. Resto 1 é o resto da divisão dessa expressão por 3. Senhores, a mesma por 9. 18 por 9, resto 0. 16 por 9 dá resto 7. 16 por 9 dá resto 7. Então, senhores, ficamos com 0 mais 7 vezes 7, que é 49. Senhores, o múltiplo digamos, de 9 que mais se aproxima ao 49, né, é o 45. Então, ou então você toma 49 e divide por 9, que obtém o resto respectivo. 49 dividido por 9 é o resto 4. Senhores, o caso 4. Caso 4, você toma só os dois últimos algarismos da direita. Para o caso da divisão por 4. Vejamos. 3.217 divididos por 4. Tomamos apenas o 17 dividido por 4, resto 1. 6.323 dividido por 4. Trabalhamos apenas com os dois últimos à direita, 23 divididos por 4, resto 3. Então, o critério do 4 é só você trabalhar com os dois últimos algarismos à direita e verificar o caso da respectiva divisão. Uma expressãozinha, né? Essa expressão é 4.836 mais 529 mais 8.306 por 4. 36 dividido por 4, resto 0. Então, nós ficamos com 0 mais 29 por 0, resto 1. Novamente, resto 1. Então, ficamos com 0 mais 1, dá que resto? 2. Então, senhores, o resto dessa expressão por 4 é 2. E aí, senhores, deixamos esse exercício para vocês fazerem um pequeno treino a respeito dessas nossas questões, que comentaremos em sala. E no mais, senhores, valeu, um abração, bons estudos e até a próxima.